vai continuar conversando sobre as nossas peças. Pessoal, hoje que eu fui me dar conta, e até uma falha minha isso, a gente só tem 6 peças. Eu estava estruturando o nosso calendário e a disciplina e tal, e aí eu me dei conta de que são só 6 e hoje a gente vai falar da quinta. Então a gente tá bem tranquilo. Eu tava com muito receio de, sendo mais peças, a gente não conseguir acompanhar as datas todas. Só que a gente está bem adiantado e a gente vai, na aula que vem, falar da última peça, que é a peça 6. E como a gente também está gravando as aulas, é muito positivo para o aluno que não conseguiu acompanhar, ou para o aluno que for fazer a peça depois, ele parar para ver quando ele achar conveniente, ou para revisar mesmo as peças. Então eu fiquei feliz com isso. A gente só vai ter um pequeno problema que, assim, eu vou ter que pensar em como dar aula para vocês, porque a gente vai acabar. Na aula que vem, a gente vai acabar o conteúdo. A aula que vem, ó, hoje são 26, a aula que vem cai dia 2, que vai ser feriado. Então, nós teremos aula de novo no dia 9. Então, dia 9 a gente vai falar da peça 6, e aí a gente vai ter terminado já esses conteúdos. Pode falar, Elias, por favor. Professor, só uma pergunta. Os alunos, eles estão enviando as peças para o senhor fazer a correção ou não? Elias, no geral, não. Eu acho que tem 3 alunos que me encaminham peças. Você e mais 2. E uma menina, cujo nome eu não me recordo agora. Mas assim, eu não Então, sei se é em relação ao timing, se talvez o pessoal está pensando em deixar mais para frente, mas eu tenho tido pouca demanda em relação a isso. então, professor, porque assim, eu acho que seria importante os alunos que querem, no caso, ter a nota máxima, ou tem alguma dúvida nas peças, enviarem para o senhor fazer a correção, fazer a correção da peça e dar um feedback para o aluno, no caso, para poder ele poder refazer a peça se tiver algum problema e reenviar no portal. Porque assim, todas as peças que eu faço antes de pedir para o senhor faz aquele checklist e manda para mim, eu faço a correção e reenvio no portal e todas as peças estão vindo com nota máxima. Ah, isso é ótimo, Elisa. Eu acho que esse é um bom jeito da gente trabalhar. E talvez, você falando agora até me deu a ideia de talvez a gente encerrando essas peças, porque como funcionaria essa aula se ela fosse presencial? Eu estaria com vocês em sala de aula e a gente pararia, depois de explicadas as peças, para tirar dúvidas. Só que na aula virtual não faz muito sentido a gente entrar numa sala aqui e ficar conversando só por conversar. Mas talvez pensar num jeito de eu fazer as orientações de vocês em alguma outra forma, sim, para que vocês aproveitem esse retorno. Porque eu já paro, já dou uma olhadinha, vejo o que tá dentro do esperado, o que está um pouquinho fora você precisa ajustar, e aí fica bem mais fácil para vocês também. E, assim, é um recurso, eu estou aqui para isso. Então eu acho que vai ser uma boa. Assim, eu estou aqui para isso. Então quem quiser me mandar fique mais do que à vontade para isso, tá? Então, mas eu tenho recebido pouco, Elias. Mas sim, me mande, continue mandando. Vocês que ainda não mandou, fiquem tranquilos. Meu maior problema é talvez eu não tenho conseguido às vezes responder com a agilidade que eu gostaria. Mas eu só peço que se você me mandar e eu demorar para responder, tipo 2, 3 dias, me puxa a orelha, tá? Porque às vezes eu posso ter esquecido. Às vezes tem sido muito comum eu estar na correria e aí eu vejo uma mensagem e aí depois eu acabo esquecendo completamente de ver de novo. Então eu só peço que se você me mandar e eu demorar, me puxa a orelha que eu paro para ver, para fazer. Mas, bom, Então, professor, eu acho que, pode falar. desculpa, professor, desculpe, Imagina. mas é assim, eu acho que os nossos líderes da nossa turma, eles deveriam
colocar isso no grupo, porque eu acho que as pessoas, acho que eles não estão sabendo desse negócio de mandar para o senhor a peça, para o senhor fazer a correção, porque tem alunos, às vezes, que erra um equívoco em algum artigo, alguma coisa, e eles colocam a peça no portal e depois o tutor faz a correção e eles não têm como fazer aquilo, tipo, fazer a correção. Então, Uhum. se eles mandassem para o senhor explicaria a peça, igual o senhor fala para mim, pelo WhatsApp, né? Explicando certinho como deve ser. Eu faço eu sigo os trâmites que o senhor fala e eu faço a peça e reenvio no portal e a tutora corrige e dá nota máxima. Então, acho que seria bom os líderes da nossa turma, o líder na nossa turma, o líder ou a vice-líder, no caso, fazer esse tipo de nomeação no grupo para poder deixar os alunos cientes nessa parte, entendeu? Fazer a peça, enviar para o senhor dar um checklist da peça para ver o que está errado, o que está certo, tal, para poder reenviar no portal. Ah, Elias, eu gostei disso justamente para talvez a gente começar a aplicar agora em novembro. Eu acho que talvez, não sei se os líderes, mas eu acho que eu vou reforçar mais isso com vocês também. Eu acho que eu vou estruturar as aulas, porque como eu disse, na próxima aula a gente mata todas as peças. A gente já vai ter visto todas elas. Então talvez a gente gastar o resto do mês fazendo esse tipo de correção. Eu reforçar com vocês isso e a gente ter as horas aula que seriam de aula de exposição, a gente utilizar com as correções individuais de cada um. Mas obrigado pela ideia, eu vou estruturar, eu vou pensar em como encaixar isso nesse modelo virtual e reforçando com todo mundo. Porque vai acabar a nossa aula, pessoal. A gente vai ter matado o conteúdo. Então, o que vocês vão ter que fazer? Peça e me mandar a peça para corrigir. Quem quiser, mas assim, por favor, tô aqui para isso. Mas vai ser interessante, talvez reforçar mais isso mesmo nesse segundo momento. Só que, lembrando, pessoal, vou até jogar aqui para vocês já, que nós, como eu disse para vocês na aula passada, a gente já não está mais naquele início da disciplina, tá? A gente já está, hoje são 26, ó, a gente já está com a sessão 3 correndo aqui, viu? Lisandra, pode falar, por favor. Professor, você pode, por favor, repassar seu e-mail, porque eu não lembro. E nem tirei print da época que o senhor passou. Claro. Lisandra, se eu jogar no chat, você consegue copiar? Acho que sim. Nossa, se eu mesmo achar no chat. Eu tô vendo os participantes. Aqui. Não, vocês... Eu não vou falar para você ler aqui na tela pequena esse e-mail todo esquisito, que vai ser sacanagem. Mas você consegue copiar do jeito que ele tá aí? Consigo, obrigada. Ah, se der para copiar, tá ótimo. Porque senão, se você tiver que ler, ver na tela pequenininho, vai ser um sofrimento. Mas que bom que eu achei. Opa! Agora eu me perdi, eu tô levantando a mão para mim mesmo. Deixa eu ver vocês. Bom. Pessoal, então, a gente tá aqui, ó, entre essas datas da sessão 3. Vocês têm até o fim da semana para entregar a sessão 3. E aí, como a gente já tem falado, ó, os prazos vão começar a ficar mais curtos. Nós já vimos até a peça 4 e agora a gente vai ver a peça quinta. Mas pelo amor de Deus, não percam esses prazos, tá? A gente está trabalhando com antecedência para que vocês não percam os prazos. Preferencialmente, caminhem assim que o prazo iniciar. Mas, do contrário, não perca, assim, a obrigação de vocês não perderem os prazos. Lembrando que esses prazos não são só meus, mas também são prazos das peças da professora Juliana também. Então, a gente hoje está aqui, pessoal, quinta sessão. E a gente hoje continua com o nosso mesmo cliente que a gente está atendendo desde o começo da disciplina. Ó,
Nosso querido amigo Joaquim das Dores. É claro que eu vou terminar a disciplina sem decorar o nome dele, tendo que consultar toda vez. E também se é Contagem ou se é Belo Horizonte. Mas, bom, pessoal, é legal também essa estruturação, essa forma que as aulas conversam, porque ó, aqui o enunciado já puxa a gente para a nossa última peça. Ó, ele já fala para a gente que nós fizemos uma petição ao juiz da VEP, da Vara de Execuções Penais, pedindo saída temporária e trabalho externo para o nosso cliente. Lembrando, pessoal, que desde a aula passada, nós estamos em uma fase do processo, mas o processo em sentido mais amplo, de sanção penal, a partir do Estado, que não está mais em sua fase de conhecimento. Por quê? Porque já houve o trânsito em julgado da condenação. Portanto, nós iniciamos a etapa de execução da pena. Execução da pena, como nós conversamos na aula passada, ela não é regida pelo CPP, ela é regida pela LEP, que é a Lei 7210 de 84, a Lei de Execução Penal, e a execução penal vai estar focada, nós conversamos também, em relação a como se dá as situações presentes e futuras do condenado, do reeducando, da pessoa que está cumprindo pena. Enquanto a ação penal, nós vimos que ela sempre se volta para o passado, porque ela sempre tenta reconstituir aquele fato. Então, nós, nessa fase de execução da pena, então, portanto, a gente não está mais diante da fase de conhecimento, já está condenado. Ele já possui, o Estado já disse, ele já é uma pessoa culpada, o nome dele já está no rol dos culpados, não tem mais o que fazer. Sim, em linhas gerais, sem entrar em detalhes. Então a gente está aqui, e na aula passada a gente já conversou que o nosso cliente, ele tomou uma pena de 6 anos, foram 6 anos redondos, se eu não me engano. Deixa eu ver se aqui ele fala de novo. Não fala, eu vou abrir a sessão 4. Não, na sessão 4, que a gente pintou junto, ó, ele tinha cumprido 12 meses e a pena dele foi de 6 anos redondo, no semiaberto. Então, a gente já tinha o nosso cliente com... Deixa eu fazer mais bonitinho, que a gente vai usar isso agora. Então, a gente já tinha o nosso cliente condenado com a pena de 6 anos de privação de liberdade. Naquela ocasião, o nosso cliente havia cumprido 12 meses. E na aula passada nós fizemos 2 pedidos. Foi a peça 4. Nós pedimos saída temporária. Droga, perdi. Isso que é bom usar esses recursos avançados de internet, o Paint. Nossa peça 4, a gente pediu saída temporária e trabalho externo para o nosso cliente. Então, fazendo uma retrospectiva, foi isso que aconteceu. E agora, nesse esquema que eu acho bastante interessante, o enunciado já trouxe para a gente, seção 5. O nosso cliente, nós utilizamos o pedido anterior, pedindo justamente esses 2 elementos. Pela primeira vez, parabéns para nós, pela primeira vez na disciplina nós temos um deferimento, alguma coisa deu certo,
para o nosso cliente. Então, o nosso cliente, ele de fato conseguiu sair da temporária e também realizar trabalho externo. Então, nossos pedidos da aula passada foram, enfim, deferidos. E agora a gente tem a situação que o nosso cliente, ele se encontra trabalhando, aí ele conseguiu um outro emprego, agora ele vai ser pedreiro, trabalhando de segunda a sábado. Só que aí isso colide com autorização para o trabalho externo, porque só vale de segunda a sexta. O nosso cliente nunca se atrasou no retorno ao presídio nas temporárias, nem no trabalho externo. Extremamente pontual. Merece uma estrelinha. Também tem um bom comportamento. Inclusive de forma comprovada. A própria direção do presídio já reconhece que ele tem bom comportamento. Ele é casado, pai de 2 filhos, tem endereço certo e reside há bastante tempo na cidade. Ó, que legal. Agora ele já cumpriu 2 anos e 2 meses da pena. A gente já sabia que ele era primário. E aí o enunciado pede para que a gente, o que a gente pode requerer em benefício dele. Pessoal, como eu disse para vocês na aula passada, o esquema agora da execução penal, não sei qual vai ser a peça 6, mas o esquema da execução penal é a gente ver o caminhar da pessoa que está cumprindo pena e, a partir desse caminhar, entender quais benefícios, quais institutos da lei de execução penal se aplicam em benefício dessa pessoa. A gente falou, por exemplo, a aula passada cabia saída temporária e cabia trabalho externo. A gente viu na aula passada que progressão de regime não dava. Ele ainda não tinha cumprido a pena suficiente para progredir de regime. A gente viu na aula passada que o nosso cliente com a alteração que o pacote anticrime fez no artigo 112 da LEP, o nosso cliente, ele estava aqui. Ele precisaria cumprir 25% da pena dele para que ele pudesse sair, fazer a progressão do semiaberto para o aberto. E aí, na aula passada, ele tinha só 1 ano de pena cumprida. 1 ano que dá 1/6 e não dá 1/4, que é 25%. Só que percebam que hoje, na nossa peça 5, ela acabou de falar para a gente que o nosso cliente, a questão, já cumpriu 2 anos e 2 meses. 2 anos, pessoal, de um universo de 6 anos, vai ser exatamente 1/3. 2 anos. 2 anos e 2 meses vai dar 35%, sei lá. Aí eu não consigo dizer. Eu sei que se ele cumpriu 2 de 6, a gente está diante justamente. Aí teria que fazer uma calculadora, abrir o site do CNJ. Mas hoje a gente já tem, se ele cumpriu 2, a gente tem exatamente 1/3 da pena cumprida. Quem lembra das aulas de matemática, lembra da simplificação das frações? Vocês lembram disso? Você tinha a fração, aí você podia dividir o número quando dava certo para dividir pelo mesmo. Então aqui a gente pode dividir por 2, aqui a gente divide por 2 e vai dar exatamente 1/3. Só para animar a noite de vocês, mas a gente de qualquer forma tem 1/3 de pena cumprida. Percebam que a nossa realidade hoje
é de 1/3 de pena cumprida, mais bom comportamento. Bom comportamento que ele já tem apresentado desde o início do cumprimento da pena. A gente viu que os requisitos dos benefícios da LEP, de forma geral, eles têm dois requisitos, ou duas facetas, duas possibilidades. Uma é a objetiva, o requisito objetivo, que sempre vai ser pautado no quanto de pena foi cumprida. E o outro requisito, que é o requisito subjetivo, que sempre vai ser se esse apenado, se esse reeducando tem bom comportamento. Então, nós temos bom comportamento e agora mudou o nosso requisito objetivo. Agora a gente tem aqui, ó, cumprimento de 1/3 da pena. Isso aqui, de cara, olha que legal. A gente tem um cliente que ele com 1/4, se ele tivesse cumprido só 25%, pessoal, 1/3 dá 33,33333%. Ele já cumpriu mais de 25% da pena dele, mais de 1/4 da pena dele. Portanto, o nosso cliente, ó, de cara aqui já, a gente pode pedir a progressão dele. A gente pode pedir para ele sair do semi-aberto e agora ele ir para o aberto. Lembrando que no regime aberto, o indivíduo apenas se recolhe para dormir em um albergue ou instituto semelhante, quando os dias de semana, quando ele não está trabalhando ou estudando, e também aos finais de semana, nas mesmas condições. E lá no semiaberto, existe o cumprimento da pena atrelado ao trabalho em colônia agrícola, industrial ou instituição também equivalente. Então, o aberto é muito mais negócio. O aberto é quase uma vida livre. No aberto, ele vai poder trabalhar, que é o que a questão trouxe para a gente, que ele está preocupado. Ó, ele quer um trabalho como pedreiro, mas que vai demandar para ele trabalho até os sábados. Ele, no regime aberto, ele consegue trabalhar. E a gente aqui tem os requisitos já fácil para pedir a progressão no regime dele. Ele sair do semi e ir para o aberto. Então, se a questão diz para a gente como resolver o problema do cliente, a gente já pode pedir agora, enfim, a progressão do regime. A gente pode, ó, com base no 112 da LEP, parágrafo 1º, e no caput o inciso 3º. Vamos abrir o nosso arquivinho já aqui. Deixa o professor fazer uma cola já, senão eu vou esquecer. Então, ó, a gente pode pedir a progressão 112 caput 3 e parágrafo 1º, falei? E parágrafo 1º. Então, esse é o primeiro benefício que nós vamos pedir para o nosso cliente. Por que primeiro, professor? Porque tem um benefício muito mais legal que a progressão de regime nesse caso. Tem um benefício, deixa eu só ver se aqui aparece para vocês. Ó, esse aqui é o enunciado de vocês, tá? Ele traz para vocês o regime, a diferença dos regimes de cumprimento de pena. Ele traz para vocês o livramento condicional. Ele poderia ter trazido a progressão no enunciado, mas ele não trouxe, mas a gente vai pedir. Mas, ó, o livramento condicional, que é esse outro benefício, ele fica um pouquinho mais escondido. Então, por isso que é interessante, o próprio enunciado já falou para vocês desse cara aqui, ó. E fala que ele tem previsão no Código Penal e fala que existe a aplicação
do livramento condicional, no nosso caso, vai ser exatamente de 1/3 da pena, porque ele é primário de bons antecedentes. Se ele fosse reincidente, a gente precisaria de metade, então a gente precisaria de 3 anos. Mas a gente aqui pode já pedir o livramento condicional do nosso cliente. Deixa eu sair desse outro sistema aqui. O livramento condicional, pessoal, ele vai ter previsão na LEP, mas a própria LEP vai remeter a gente lá para o Código Penal, que é o artigo 83. Pessoal, vou só pedir licença para vocês. Pessoal, desculpa. Então, aqui no Código Penal, no artigo 83, a gente vai ter justamente os requisitos. Ó, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que. Aí a gente vai ter aqui, ó, cumprido mais de 1/3 da pena se ele não é reincidente criminoso doloso e tem bons antecedentes. Ou seja, é o nosso caso, é o caso do nosso cliente. E aí também, ó, além do requisito objetivo, nós temos aqui no inciso 3º, comprovado bom comportamento, não cometimento de falta grave, bom desempenho em trabalho, aptidão para se sustentar. Então, percebam que aqui, mais uma vez, a gente tem essa junção dos dois requisitos e o nosso cliente também faz jus ao livramento condicional. E o livramento condicional, por que ele é mais legal para o nosso cliente do que o regime aberto? O regime aberto, o nosso cliente vai ter que todo dia dormir na casa do albergado. No livramento condicional, ele está livre. O juiz vai impor algumas medidas para ele. O juiz vai, por exemplo, fixar obrigações como não mudar sem avisar o juízo, pedir autorização para sair da cidade e algumas outras formas de limitação da liberdade. Mas no livramento condicional, essa obrigação de diariamente comparecer ao estabelecimento prisional, ainda que seja de regime aberto, ele está dispensado, ele não precisa. Percebam como é muito melhor o livramento condicional. Livramento condicional, ele funciona assim, pessoal. Aqui, regime aberto, você continua cumprindo pena e você tem que, no regime aberto, dormir todos os dias. E no livramento condicional, você vai ficar solto, com algumas condições impostas. E se, após o fim do prazo do livramento condicional, você não praticar nenhum crime, você não cometer nenhuma falta, pum, sua pena está extinta. Simples assim. Se você apresentar se você apresentar bom comportamento nesse período, você vai conseguir, sem problema nenhum, ter a sua pena cumprida. Você já vai ter uma situação em que você está livre, você cumpriu sua dívida com a justiça criminal. Você não é mais uma pessoa em cumprimento de pena. Então, esses dois institutos se fazem presentes aqui para o nosso cliente. O livramento condicional é bem melhor. Mas a gente também não pode perder a chance de já pedir a progressão da pena. Então, o que nós vamos fazer? E o que é esperado de nós? Deixa eu só anotar aqui. O livramento condicional. 83.1 e 3 do Código Penal e também 130
e eu fechei a LEP, não, e 131 da LEP, que vai basicamente nos remeter ao Código Penal. Então, é esperado da gente aqui que nós peçamos esses dois benefícios para o nosso cliente. Aqui, notem que, mais uma vez, a gente vai fazer um pedido para quem? Para o juízo da execução penal. Então, primeiro item de qualquer peça, endereçamento. Excelentíssimo senhor juiz da vara de execuções penais da comarca de Contagem, Minas Gerais. Comarca. Então, é com ele que nós estamos falando. Aí nós temos a indicação dos autos. Quem está falando, que é o nosso cliente, mais uma vez. Eu falei, até a última aula eu vou consultar o nome dele, Joaquim das Dores. Então, quem está falando com o juiz? Nosso cliente. Está qualificado, autos de execução. Referenciados, vem a honrosa presença de Vossa Excelência e progressão do regime semi-superior. Certo? Com base no artigo. Assim, sessão de livramento. Quando no artigo tem 3, exatamente. Bom, pessoal, o que a gente está fazendo aqui? A mesma coisa que todas as peças anteriores. A gente está falando com alguém, que é um juiz. Quem está falando? Nosso cliente. E sempre esses cabeçalhos iniciais, a gente deixa bem claro o que a gente está falando. A gente está vindo pedir progressão. E livramento condicional. De acordo com os fatos e fundamentos que passa a expor. E aqui a gente vai mais uma vez se valer daquela tripla divisão das peças. Primeiro, fatos. Copiem o que está no enunciado. O fulano foi condenado a pena de 6 anos, atualmente já cumpriu 2 anos e 2 meses, ele apresenta bom comportamento desde o início do cumprimento da pena, e utilizem os elementos fáticos que o próprio enunciado dá para vocês. 2. Parte importante. A parte da fundamentação jurídica. Diante daquele cenário fático, aplicam-se ao caso os benefícios da progressão e do livramento condicional. Então, aqui, o que vocês vão fazer é resumir os fatos com base no enunciado, dando, enfatizando que o educando já cumpriu 2 anos e 2 meses de pena, ou seja, mais de
1/3. Então, isso eu quero que vocês façam nos fatos. Fundamentos, pessoal, o que eu vou querer que vocês façam nos fundamentos? O enunciado da seção 4, pelo que eu me lembro, ele fala, olha, tá aqui, ele traz para vocês, ó, aquela parte do fundamentando, ele fala para vocês, ó, de progressão. Então, utilizem o material da seção 4 para falar sobre, ó, que legal, tem jurisprudência já. Usem essa fundamentação para vocês ganharem tempo, leiam o que está aqui, aproveitem o que está aqui, para falar sobre a progressão do regime. Então, fundamentos. Justificar a progressão de regime conforme indicação da seção 4. E vocês podem utilizar a nossa própria seção 5, a de hoje, para falar sobre o livramento condicional. Porque, olha, nossa seção 5 de hoje, ela já traz para a gente aqui, ó, regimes. Vocês podem utilizar também o que está aqui, sobre o regime aberto, que ele vai poder, no regime aberto, trabalhar como ele pretende. E então justificar do livramento condicional conforme da seção 5. O que vocês vão fazer aqui em resumo, pessoal? Ó, o requerente Joaquim das Dores faz jus aos benefícios tais e tais, e os benefícios tais e tais têm esses requisitos que ele cumpre. Basicamente isso. Lembrando que a disciplina de vocês, eu sempre falo isso, ela pede que vocês façam a inclusão de doutrina e jurisprudência sempre que possível, tá? Então, por isso que eu digo, aproveitem o que está ali já, não precisa ir atrás de outra jurisprudência, de outra doutrina, pega o que está ali e tá tudo certo. E pedidos, o que você vai pedir? O que você quer? A gente explora. Hora ferimentos vincular cedendo-se a progressão do regime e a concessão de condicionante conforme fundamental. Pedidos, local, data. Opa, eu esqueci da célebre frase de fechamento de toda a petição. Termos, local e data. Pessoal, é só isso a peça de vocês, a 5. Percebam que ela vai ser igualzinha à peça anterior, a peça 4. Só que na peça 4, igualzinha por quê? Porque em ambas a gente está aqui, ó, na execução da pena. Portanto, em ambas eu estou preocupado com quantidade de pena que cumpriu, requisito ou objetivo, e com bom comportamento do nosso cliente. Em ambas, com quem eu estou falando? Com o juiz da execução penal, porque a execução penal ela não é da jurisdição, da competência do juiz que condenou. Sempre vai ter um juiz separado, diferente, para acompanhar o cumprimento da pena.
A diferença entre a peça passada e essa peça é que os benefícios são diferentes. Na aula passada, o nosso cliente tinha cumprido só um pouquinho da pena. A gente conseguia pedir para ele só saída temporária, as vulgas saidinhas, e o trabalho externo. Agora a gente já pode pedir benefícios mais interessantes, porque ele já cumpriu 1/3 da pena. Então a gente já pode pedir progressão e também, o que seria o melhor, o livramento condicional. Então, quando o juiz defere esse nosso pedido, e ele vai ser a segunda petição que a gente vai ter sucesso, ele vai registrar que o nosso cliente não está mais no semiaberto, agora ele está no regime aberto, e, além disso, vai conceder a ele o livramento condicional, que vai ser o melhor benefício. Ele tendo bom comportamento ao longo do período de prova, ele vai ter a punibilidade dele extinta, o cumprimento da pena. Pessoal, alguma dúvida, alguma questão em relação à peça, à situação descrita? Tá bem tranquilo. É igualzinho a peça passada, só vai mudar agora os benefícios que vocês vão pedir. Não, professor, tá tranquilo. O senhor pode mandar o checklist dessa peça 5 para nós? Sim, eu vou. Bem lembrado, Elisa, eu não abri. Ó, o checklist da 5 eu vou mandar para vocês também. Ó. O que os tutores vão olhar? Uso do português, como sempre. Foro competente. Contagem, juízo. Execuções penais. Qualificação, peça cabível. Aqui, ó. A peça, o que o tutor vai ver se vocês pediram? Livramento condicional e progressão de regime, do semi para o aberto. Se vocês deixarem de pedir um dos dois, vocês vão ter desconto da nota, tá? Ó, descrever os fatos, fundamentação legal. Olha que legal. Já tem aqui os artigos que vocês podem utilizar. Jorge, pode falar, por favor. Ô, professor, quando eles dispõem esses artigos que podem ser utilizados, é no sentido de utilizar todos ou aqueles que são mais adequados para a situação? Jorge, então, excelente a sua pergunta. Aproveitem todo mundo a pergunta do Jorge. O que acontece? Faz sentido você colocar o que se aplica especificamente. No nosso caso, a gente vai falar do 112 para a progressão e do 131 e do 132 para o livramento condicional. Esses seriam os 3 artigos que teriam mais a ver. Mas por que, inclusive, e também 83 do Código Penal, mas por que a peça está falando desse monte de artigos aqui? E ela está pensando na prova da OAB, porque a prova da OAB, os padrões de correção, às vezes envolvem que você mencione o artigo certo. Para você não errar, o que é mais fácil? Você entuchar de artigo. Em vez de você mencionar só o 131, você já mete o 132 junto. Então, ao invés de você colocar o 112, você já coloca 112, 114, 115, 116, que tudo que diz respeito àquela situação. Outra coisa, ir na Constituição, achar qualquer coisa. Então, isso é muito direcionado para a prova da OAB, saibam disso. Os padrões de resposta da OAB, muitas vezes, eles exigem que o candidato coloque o artigo tal da lei tal. E isso é requisito, às vezes, para você pontuar. Então, para que você tenha mais chance de êxito, é mais fácil você colocar vários e vários artigos. Isso é uma estratégia, isso é uma dica. Eu não acho necessário. Eu acho que vocês conseguem mencionar apenas os artigos importantes e tá tudo certo. Mas a minha prova da OAB, por exemplo, eu teve uma situação que eu até peguei uma lei aleatória para mencionar, porque não lembro ao certo do caso. Eu lembro que era uma apelação e mandado de segurança, a peça que caiu para mim.
E o indivíduo, ele queria ter informações sobre ele, não, eu não lembro ao certo qual era a situação fática. E eu, com esse receio aqui, eu peguei a lei de acesso à informação, que tinha acabado, que era novinha na época, meti lei de acesso à informação, coloquei um monte de lei, coloquei um monte de coisa na minha prova, e aí saiu o espelho depois, não tinha nada daquilo no espelho. Não é esperado que eu enchesse de lei a minha prova. Mas é uma estratégia. O que eu sugiro? Coloque os artigos, mas com parcimônia. Não precisa colocar todos. E o tutor também não vai olhar todos. Mas coloque, de fato, o que tiver mais aplicação. O que fizer sentido para a sua situação. Em vez de sair mencionando. Mas essa noção de encher de artigo de lei a peça, ela é pensada para a prova da OAB. Para a vida prática e tal, você não precisa disso, não. Ajudou ou piorou, Jorge? Não ajudou, professor. Eu compreendi, porque isso que eu tinha percebido. Eu li os artigos e... Não tem nada a ver, né? Exatamente, eu achava que não fazia muito sentido. Mas como que eu vou colocar um negócio que parece que não tem esse... Não casa. Então, eu sou dessa opinião. Eu não acho que se não tem aplicação para a sua situação, você sair enfiando artigo. Não. Eu acho que o correto é você colocar o artigo que fundamenta o seu pedido. O artigo que se aplica àquele caso e a partir dele você faz o pedido. Sim, acho que fica mais coerente. Né? Mais coerente, mais técnico também. É mais bonito de você ver uma peça que faz isso, que tem essa sutileza, que tem quem escreveu tem essa competência de, olha, vou colocar aqui o que se aplica. Eu concordo. Elias, pois não, pode falar. Então, professor, pegando o gancho aí do Jorge, realmente, porque assim, nós aprendemos desde os primeiros semestres que nós começamos, o juiz não vai ler todos os artigos, então só os artigos principais. Mas, na peça da OAB, quando for fazer a prova da OAB, é importante mencionar todos os artigos, tintim por tintim, tal, né? Agora, assim, no dia a dia, no cotidiano, o juiz não vai ver tudo, só vai ver os principais, né? Não, o juiz talvez nem leia o artigo que você mencionar, Elias, porque tem coisa que é tão batida que o juiz sabe o que está escrito, ele não vai nem ver. Por exemplo, eu estava agora, antes de começar a aula de vocês, tem que terminar agora depois da aula, mexendo com pedido de liberdade provisória. A gente nem menciona a lei, porque todo mundo que trabalha com isso sabe que está lá 312 do CPP, os requisitos são esses e tal. Na vida prática você nem menciona mais. Mas na OAB, e você falou uma coisa, Elias, que é o que eu achei legal comentar com vocês. Essas menções aos artigos, elas são menções, tá, pessoal? Não transcrevam o artigo na prova da OAB de vocês. Vocês vão perder linha e para quem está avaliando sua peça, é um sinal claro de que você quer encher linguiça. Então, você menciona apenas os artigos, tá? Com fundamento no artigo tal, a não ser que seja uma situação, sei lá, você vai pedir um relaxamento de prisão. Aí vale você mencionar o artigo 5º da Constituição. Conforme o artigo 5º da Constituição, inciso tal. Aí você abre aspas. A prisão ilegal será imediatamente relaxada, fecha aspas. Uma situação assim, mas perceba que você encaixou na sua fundamentação, na sua frase certinho o texto de lei. Não me vai ficar colocando de acordo com o artigo tal do Código de Processo Penal e transcrever o artigo inteirinho se ele não tem necessidade. Isso vocês não fazem, tá? A não ser que seja uma situação muito específica que faça sentido para a peça você transcrever um artigo. Mas, no mais, até para a OAB, você apenas menciona, o artigo tal que fundamenta o meu pedido. Mas não confundam mencionar com transcrever. Professor, Pode falar. O senhor poderia fazer um cursinho aí de preparatório para quem quer fazer concurso para a prova da OAB, fazer um canal no YouTube aí que o senhor vai ter muito participante, hein? É uma dica. Ah, tomara, Elias. Eu recebi o convite, é até interessante, agora fofocando antes de eu acabar. Eu vou
começar a dar aula para a OAB, não sei se vai dar certo, estou analisando ainda. Eu recebi um convite para dar aula na Novo Oeste, que é uma faculdade daqui, e eles têm um preparatório para a OAB com primeira e segunda fase. Mas minhas experiências com cursos preparatórios geralmente não foram as melhores. Vou ver direitinho como vai funcionar tudo. Se rolar, eu aviso para vocês também. Mas eu devo dar aula só de ambiental. Por Se hora. rolar, eu tô inscrito. Se rolar, eu tô inscrito. Eu aviso, Elisa. Vou aproveitar para fazer o marketing, se der certo. Mas eu comunico com vocês qualquer coisa. Mas valeu. Gente, é isso. Missão de hoje cumprida. Tudo certo? Alguma consideração, algum questionamento, alguma dúvida? Não, professor, perfeito, como sempre, tá 10. Obrigado por tudo. Ah, imagina, eu que agradeço. Gente, fico à disposição de vocês. Qualquer coisa, me deem um alô, mandem e-mail, mandem mensagem, precisando, estou por aqui. A gente não se vê na semana que vem, porque semana que vem é finados, é feriado, mas a gente se vê na outra semana para aí acabar falando sobre a nossa peça 6. Eu estou curioso para saber o que vai vir. Eu tô achando que vai vir uma revisão criminal. Eu acho, vamos ver. Que peça que vai aparecer para a gente fazer. Mas, pessoal, é isso. Muito obrigado pela participação, pela presença. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Até semana que vem. Um forte abraço, boa semana para vocês. Boa noite, professor. Obrigado, Obrigada. professor. Obrigado.